Boa noite a todos. Segunda-feira, 7 de outubro. Mais um encontro consigo mesmo. Hoje comigo no programa Jornada Espiritual. O programa que visa a dar algumas indicações em sua jornada. Os assuntos que eu trago aqui visam colaborar nisso. Não sou nenhum expert e nos vários assuntos que já trouxe e que ainda vou apresentar. Porém, é claro que essa minha jornada espiritual e a experiência que eu tive até o momento pode colaborar, contribuir com algum ouvinte ou alguém que está assistindo. Essa é a intenção. Então, procure separar o joio do trigo do que será transmitido nesse programa. Faz parte do seu jogo, do nosso jogo. Tentarei trazer mais informação sem que ocorra uma certa interferência. Interferência em termos do meu próprio conhecimento. Algumas coisas, claro, se fazem necessário para fazer uma ponte entre um assunto e outro, esclarecer uma questão. E para aquele que está chegando agora, esse programa, como todos os outros, são gravados e geralmente 1 ou 2 dias depois fica disponível num site cujo endereço é Hajaluz, ou melhor, corrigindo, grupohajaluz.com.br. Lá tem o menu, onde tem rádio, e qualquer um daqueles programas que você clicar vai cair num canal do YouTube, onde tem uma lista de todos os vídeos. Se é a primeira vez, sugiro que ouça os primeiros vídeos, os primeiros 6 vídeos que estão lá, porque a intenção ali é dar uma base em assuntos diversos que irei colocar aqui. Bom, como de costume, iniciamos o programa com uma meditação guiada. Claro que não é bem uma meditação como deveria ser, né? Mas na medida do possível, num programa ao vivo, sendo gravado ao vivo, a ideia é dar a vocês uma pequena ideia, ou melhor, dar uma pequena contribuição de como você pode aquietar sua mente e o quanto a prática da meditação diária é muito bem-vinda, né, em nossa jornada. Eu diria até que é extremamente necessário. Então vamos lá. Procure um lugarzinho tranquilo, o seu cantinho. É importante que quem está numa jornada espiritual tenha o seu lugar, que é como um local sagrado, onde você estará consigo mesmo, com Deus da sua compreensão, em momentos de meditação, de reflexão, de silêncio. Então vamos para lá.
Feche os olhos. Procure estar prestando atenção à minha voz. Volte a sua atenção ao seu corpo. Faça agora 3 respirações profundas. Inspire e expire. Volte a sua atenção para os pés, as pernas e relaxe. O baixo ventre, a região abdominal, relaxe. Peito, tórax, costas, relaxe. Seus braços, pescoço, relaxe. A cabeça toda, relaxe. Com o corpo todo relaxado, sinta a paz que começa a fluir por todo o seu corpo. Visualize uma região com muita árvore, uma trilha com rios, queda d'águas, pássaros. Apenas caminhe. Siga o seu caminho. Se os pensamentos vierem, deixe-os ir, não se prenda. Temos a praia logo lá à frente. Caminhe sobre a areia, sinta a areia sob a sola dos seus pés. E ande por essa praia. Fique à vontade. Não está quente. Um lindo sol. Caminhe. Você caminha com tranquilidade, com leveza. Às vezes a água banha os seus pés, a água do mar. Continue caminhando, sem pensar em nada. Permita-se e fique um pouco aí, com você.
lentamente, vamos voltando pelo mesmo caminho, retornando pela praia, pelo caminho em meio à mata, isso, vamos retornando aos poucos. Começa sentindo o seu corpo. Isso, movimente levemente o seu corpo. Voltando para o aqui e agora. Movimente seu corpo, abra os olhos. Ok. Hoje vamos falar de algo que eu cheguei a já comentar em outros programas. Eu tinha comentado que em nossa jornada espiritual tomamos conhecimento de que existe algo além do que estamos, vamos dizer assim, acostumado com o que é nos apresentado. Num dado momento nós buscamos alguma outra, às vezes uma outra doutrina, uma outra filosofia de vida. Estamos tentando nos conhecer, nos encontrar, buscando informações, esclarecimentos, e muitos porquês, surgem. Muita coisa comentei aqui sobre uma hierarquia espiritual, a fraternidade branca. Sobre a vida em outros planos de existência. Sobre as grandes mudanças que estamos vivenciando, em meio a ela, estamos, vamos dizer assim, há pouco tempo, eu diria, de grandes mudanças. Mais ainda, estamos na fase turbulenta de tudo isso, com muita coisa interessante chegando aí. E nesse programa, com o título de Transição Planetária, consta lá no site que eu comentei, o grupoajaluz.com.br. E falei de alguns mestres, os mestres ascensionados. E em meio a todas essas informações, eu disse que existia um outro caminho que, de uma certa maneira, ele segue em paralelo. O caminho real. O caminho real
ele ocorre independente da pessoa acreditar ou não, independente do nível em que você se encontra, independente da confusão em que você está, independente se você está até o pescoço numa determinada tradição, ignorando tudo o que é diferente da sua crença, independente de tudo isso, esse caminho real acontece. Também a jornada da alma está ocorrendo. E eu disse que esse caminho real, em algum momento eu comentaria sobre ele. Daqui para frente, nos próximos programas, vou falar mais. Porque, não só porque eu me identifico mais com ele, que eu tenho mais me envolvido nesse caminho, também porque ele é mais, vamos dizer assim, mais oportuno para o momento em que nós estamos vivendo. É um caminho mais profundo, mas ele é bem esclarecedor. Mais simples, em certo ponto, desde que você esteja numa jornada consciente espiritual, né? E é uma oportunidade para todos nós que estamos nesse planeta ter consciência desse caminho real. Então, para falarmos sobre esse caminho, ou para que eu possa comentar sobre esse caminho real, primeiramente eu teria que falar daqueles mestres que são os únicos capacitados para conduzir o aspirante, né, à iluminação. Em outras palavras, só um ser iluminado é capaz, de uma certa forma, isso para a grande maioria, ajudar o aspirante, né, ao caminho real, de forma consciente, dar um impulso mais à frente. E eu vou explicar depois ou durante os outros programas por que é tão difícil encontrar, por exemplo, um ser iluminado. Pois é isso que eu vou falar sobre seres iluminados e os seus ensinamentos. Mas o que é um ser iluminado? Claro que, como muita coisa na área espiritual, usamos as palavras para dar um certo esclarecimento, entendimento e para que ocorra uma comunicação. Mas a verdade é que isso é também uma limitação. Porém, é o que temos, é a ferramenta que nós temos. As palavras, os conhecimentos, a retransmissão, de alguma forma, ocorre aí uma colaboração para que você possa se aprofundar ou tomar conhecimento, né? Porque o que vai ser dito aqui não é muito comum, até mesmo para quem está numa jornada espiritual envolvido em tudo aquilo que eu falei nos outros programas. Ok? Então nós nos situamos. Vamos ouvir aqui uma música enquanto eu me organizo por aqui.
Ok, ouvimos um pouco de Zamfir. Vamos retomar aqui. Então, como eu disse, vou falar um pouco sobre os seres iluminados. Mas antes, quem são esses seres iluminados, não? Lá na Fraternidade Branca eu comentei que existem os mestres ascensionados. Muitos de nós já atingimos a ascensão de uma certa forma. E para atingir a ascensão, temos que ter um coeficiente de luz acima aí de 50%. Já é considerado um mestre ascensionado de jardim de infância. Assim seremos, não é? Mestres aí na próxima jornada, na nossa nova fase, em uma outra existência, em outro plano. Muita coisa aprendemos para aqueles que estão aqui há muito tempo. Com certeza são informações que irão colaborar e ajudar muita gente, muitos seres. Bom, esse é o caminho da jornada da alma, ok? Porém, o mestre iluminado, ele vai pedir para que você passe uma borracha em tudo isso. É isso mesmo que você ouviu. Para os mestres iluminados, todo tipo de experiência em planos de existência, tudo isso é considerado como distrações e que você deveria focar na sua realização, aqui e agora, porque não existe o depois, só existe o agora. Então, se você está tendo acesso aos ensinamentos desses mestres iluminados, então não existe momento mais oportuno do que agora. Esses mestres iluminados, eles, em sua grande maioria, passaram por experiências muito profundas espiritualmente. Alguns ainda jovens, outros mais velhos. E ao passar por essas profundas mudanças em suas vidas, muitas vezes levaram anos para se ajustar, assimilar a própria experiência da iluminação. Alguns têm os primeiros flashes desse processo de iluminação e saem à procura de um mestre. E todos praticamente acabam encontrando, porque seres, quando estão nesse nível, quando nós chegamos a esse nível, somos conduzidos totalmente. E tudo vai se manifestando e se apresentando, de forma que venha colaborar para que a pessoa venha atingir esse nível, esse estado de Buda. Porque um ser iluminado nada mais é do que também um Buda. E Buda significa desperto. Não é um nome, poderíamos dizer que é um estado de consciência. Assim como existe o estado de consciência de Cristo. É um nível que chegamos lá. Quando você atinge esse estado de iluminação, não tem mais nada a aprender. Claro que, como eu falei, há um processo de maturação, desde a primeira experiência para esse despertar, atingir a iluminação, há uma maturação, alguns anos, em alguns, depende muito de cada um,
uns vieram mais preparados do que outros para esse momento na vida, né? Siddhartha Gautama, ele foi para floresta, praticou várias técnicas de meditação e outras técnicas lá espirituais, e depois de 7 anos ele atingiu a iluminação. Mas eram tempos diferentes, não? E por que eu estou trazendo algo tão raro e tão difícil agora aqui, né? Bom, primeiro porque eu tenho contato com essa tradição, com esses ensinamentos. E segundo porque eu tenho consciência, porque esses mestres mesmo já disseram, que esse momento é bastante oportuno. Com relação a outros, a mensagem de outros mestres ascensionados também disseram que nunca na história do planeta tivemos tantas aberturas e possibilidades de dar um salto. Seja para aquele que vai ascensionar, seja aquele que já está ascensionado e possa ainda assim mais alavancar e avançar em seu processo, e até mesmo aquelas pessoas que assim elas se sentirem motivadas, buscar no sentido uma orientação direta com um ser iluminado. A questão é que seres iluminados são raros. Muito raro. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, eu não posso dizer com certeza se existe um ser iluminado. Claro que isso é meu ponto de vista, né? Talvez tenha em algum mosteiro budista, zen budista, ou até algum mosteiro raro taoísta, tem algum monge que atingiu esse estado e nós nem estamos sabendo. E existe aqueles que se apresentam como um ser já realizado, um mestre realizado. Esses que eu tomei conhecimento aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de estar lá presencialmente. Eu não me senti seguro com relação a isso, né? Também não os procurei porque eles eram ou diziam ser um ser iluminado. Eu fui porque eu estava sendo movido por uma busca e fui exatamente ao encontro deles, porque estar diante de um professor, de um mestre espiritual, sempre colabora, sempre é bastante, vamos dizer assim, vantajoso na sua jornada. É um processo assim que pode acelerar e dar um certo esclarecimento. E se for um mestre realmente iluminado, isso, vamos dizer assim, potencializa tudo. Bom, enfim. Nós não devemos, como eles mesmos dizem, focar ou ter a ideia de querer atingir algo. Como eles dizem, você não tem por que buscar em termos de realização, buscar a realização. Eu quero ser um Buda, eu quero ser um ser iluminado. A resposta deles tem sido: não tem por que buscar aquilo que você já é. O que eles querem dizer com isso? Que, em essência, você e todos nós já somos um Buda, já somos esse ser que nós procuramos ser, né? O processo é outro. Não é adquirir conhecimento,
não é praticar, fazer alguma coisa em especial. É remover toda a ignorância que impede você de enxergar o que você já é. Então, essa é uma mensagem muito comum desses mestres iluminados. Eu vou agora aqui apresentar a vocês, para quem nunca ouviu falar, alguns mestres que se tornaram, vamos dizer assim, referências no mundo inteiro. São reconhecidos no mundo inteiro, uns mais, outros menos. Eu trouxe 4 desses grandes mestres aqui para apresentar. Desses 4, 2 deles já não estão fisicamente presentes em nosso mundo. E 2 estão ainda presentes e nós temos acesso a livros escritos por eles mesmos. No YouTube você encontra eles falando e ensinando acerca do que vem a ser essa iluminação e o que devemos, de uma certa forma, fazer para remover os obstáculos, para compreender até mesmo a mensagem deles. No meu caso, isso ocorreu aí uns 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás. Foi um dos momentos mais importantes na minha vida, onde eu não me encontrava assim satisfeito com o que eu tinha recebido sobre questões espirituais, tá? Temos que entender que todos nós estamos em meio a uma jornada. Ninguém sabe, né, ao certo, quanto da sua jornada você já percorreu. Também não é muito importante, né, vamos dizer assim, esse detalhe. Mas, quanto mais você já percorreu, se subentende que você já amadureceu. Então, algo vai se apresentar a você. Ok? E eu, sinceramente, não busquei os ensinamentos dos mestres iluminados, porque nem tinha conhecimento deles. Nem sabia exatamente o que significava o que eles eram, o que eles tinham, que eles traziam para nós. Há uns 30 anos atrás, 40 anos, as informações eram bem escassas, né? Até mesmo, até 10, 15 anos atrás, não era muito fácil ter acesso às informações. Com o advento e divulgação das informações através da internet, com o desenvolvimento da internet, com todo mundo tendo acesso à internet, com o processo gradativo de espalhar informações através da internet, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, a gente conseguiu avançar muito nisso, né? Então hoje você vê um vídeo de todos esses mestres que eu vou falar aqui, até de quem já partiu, com exceção de um deles aqui, mas eu tenho uma certa identificação com ele. Você consegue ver vídeos, eles dando aula, ou melhor, eles conversando com as pessoas sobre essas questões, sobre os ensinamentos bem avançados. Quando se fala em ensinamentos sobre a iluminação, nós estamos falando do suprassumo, do que existe mais elevado em termos de ensinamento espiritual.
E para a surpresa da grande maioria, se faz necessário você abrir mão de todas as suas crenças, sejam lá quais forem. Todas, sem exceção. Até mesmo a tudo aquilo que eu falei nos outros programas. Não que aquilo não sejam verdades, mas são verdades relativas. Não que não haja planos de existência, não que você não esteja reencarnando já diversas vezes, não que você não tenha vindo talvez aí de algum outro plano, de algum outro mundo, ou até mesmo que você veio de dimensões superiores e veio para cá ajudar. Tudo isso faz parte de mundos, de planos de existência, onde o ensinamento dos mestres iluminados, focando no objetivo de ajudar a se iluminar e não se manter no sistema de evolução, que nós chamamos, né, de uma evolução da alma, não dando continuidade a esse processo, onde a grande maioria de todos os seres que estão experienciando aí até a 9ª dimensão, vamos dizer assim, estão ali nos seus campos de experiência, onde tudo acontece, da 3ª à 9ª dimensão, é onde acontece, vamos dizer assim, as experiências mais movimentadas, onde existe forma. Se não me engano, depois da 9ª dimensão já são planos e os seres não têm nem forma. Da 12ª dimensão para cima, se não me engano. 11ª, 12ª dimensão já não tem forma. Existem mais dimensões ainda, mas aí está fora da nossa compreensão, pouco se fala. Mas os seres iluminados que estão aqui, eles estão além de tudo isso. Eis a questão. E por isso que eles ignoram tudo isso. Porque se trata da jornada da alma. Isso não quer dizer que não existem seres iluminados, como o próprio Buda, que faz parte da hierarquia espiritual, está numa missão, num trabalho, numa tarefa de conduzir a humanidade. Assim como Satya Sai Baba, o grande guia espiritual da Índia, que provavelmente já está entre nós como criança, porque ele disse que estaria nessa época, já era uma criança. Logo nos próximos anos deve termos alguma revelação da presença de Sai Baba, já fisicamente, de novo aqui em nosso planeta. Ele é uma divindade, ele é um grande avatar, talvez o ser mais, se não me engano, foi dito isso por um outro mestre, que é o ser mais, vamos dizer assim, com maior potência de Deus que já pisou neste planeta. Esses são os grandes avatares, grandes guias espirituais. São raros, raríssimos, até mesmo nos planos superiores. Eles geralmente são solicitados nos mundos que estão em crise, se desviaram muito do caminho, daquilo que era planejado. Então, um processo de correção é acionado por tudo o que é. E muitas vezes esses avatares, eles se manifestam nesses planos porque vai envolver muita gente. Satya Sai Baba, em sua segunda vinda, né, porque ele foi Sai Baba de Sirte, séculos antes, depois esteve como Sai Baba, que já movimentou milhões e milhões de pessoas no planeta inteiro, principalmente a Índia. E ele disse que quando retornar, porque vai ser uma tríplice encarnação, ele vai praticamente envolver todos nós, o planeta inteiro. Será o grande guia espiritual dessa nova era, né? Unificando praticamente tudo, todas as religiões. Bom, o que eu quis dizer é que
Lógico que é um ser iluminado, mas ele tem uma atribuição, uma missão, aonde a maior parte do seu trabalho é ajudar as pessoas a serem felizes nesta vida, dentro das suas limitações, assim como fez o Mestre Jesus, como fez os grandes homens santos. Porém, no caso desses seres iluminados, esses Budas, que eu estou aqui comentando, eles vieram com uma atribuição. Eles nem mesmo lembram, às vezes, de vidas passadas, e eles nem querem tocar nesse assunto. Porque a missão dele, eles sentem isso. A força que o conduz é para orientar outras pessoas a exatamente estar aonde ele está. Eles são movidos, motivados por isso. Então, não é importante ele lembrar até das suas vidas passadas, ou ter algum tipo de poder, ou ter isso, aquilo, outro, porque o tudo que nós podemos chamar de Deus, e tudo é uma coisa só, dá a cada um aquilo que é necessário para realizar a sua missão. Entendem? Então, deixando isso claro, né? Pelo menos estou tentando deixar um pouco claro. Eu vou, como eu disse, eu vou comentar sobre esses 4 mestres e a importância deles exatamente agora, né? Praticamente nós estamos falando do século XIX, século XX. Poderia até dizer século XX e XXI. É isso aí. Porque apesar de um deles, que é um dos mais importantes, nasceu no século XIX, o seu trabalho se expandiu bastante no século XX. Porque ele partiu na década de 50. Eu estou falando de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi é considerado o maior sábio do século passado. Então imaginem vocês que nós estamos no início do nosso século XXI. Graças a ele, muitos outros se iluminaram. É o que faz o mestre iluminado. Ele potencializa todos aqueles que estão prontos para dar esse passo final e se tornar iluminado, despertar, se tornar um Buda também. Antes dele, raríssimo, existia poucas informações, seres iluminados estavam praticamente na Índia, tínhamos a limitação de deslocamento, de comunicação, então também a questão cultural, preconceitos, religiões. Então, eles eram mais raros ainda e estavam bem localizados, né? A Índia tem até um local, uma cidade, em especial uma montanha, onde existem muitas histórias milenares, de milhares de anos, onde esses grandes mestres realizados, iluminados, iam ou nasciam naquela cidade, nesse local, aos pés de uma grande montanha. Essa montanha é conhecida como Arunachala. Bom, Ramana Maharshi aos 16 anos, ele teve uma experiência e se sentiu extremamente atraído para ir para
Arunachala. E lá, aos 16 anos, em cavernas, nos porões dos templos, alguns meses ali, ele atingiu a iluminação sozinho. Isso é muito raro, tão jovem e sozinho, ser conduzido num processo de iluminação. Geralmente isso é tão impactante na vida da pessoa, por mais espiritualizada que ela seja, que esse processo ocorre de forma mais gradual. E mesmo assim, no momento que ocorre, a experiência é muito forte. Porque morre o ego, morre tudo aquilo que você, desde que era criança, acreditava ser. Morre o mundo como ele o conhecia. Praticamente aquela pessoa deixa de existir. E renasce o eu verdadeiro. Isso é a iluminação, a grosso modo, dentro do que as palavras nos permitem dizer. Claro que na boca de um poeta isso é muito mais bonito. Bom, então, Ramana, dos 16 anos e até os 70 e poucos anos, vivia ajudando outras pessoas a atingir o mesmo nível que ele. Ele escreveu muito pouco, tudo que tem acerca dos ensinamentos dele foram anotações que seus seguidores fizeram. Então você pode encontrar livros de Ramana Maharshi. Vou repetir aqui, ou melhor, vou ler aqui três frases, ensinamentos de Ramana. Você deve saber que o estado supremo de liberação existe apenas em uma mente que atingiu o estado de silêncio e em nenhum outro lugar. Vou repetir. Você deve saber que o estado supremo de liberação existe apenas em uma mente que atingiu o estado de silêncio e em nenhum outro lugar. Vamos observar que o silêncio, a calma, a paz profunda precisam ser cultivadas para que você consiga entrar em contato com esse eu verdadeiro, o eu sou, que eu já falei outras vezes, né? O eu sou. Vamos a mais um aforismo aqui de Ramana. A felicidade é a sua natureza. Não é errado desejá-la. O que é errado é procurá-la do lado de fora quando ela está do lado de dentro. Essa mensagem é extremamente profunda. Aquele que está na sua jornada espiritual de forma consciente e sincera, não um simples curioso, aventureiro, ou que queira, sei lá, usar até isso, né, como uma maneira de se autopromover. Qualquer buscador mesmo, sincero da verdade, da realidade,
tem que ficar atento a esses pequenos aforismos, essas pequenas frases de efeito e profundas desses grandes mestres. Ela em si já pode resumir, muitas vezes, tudo o que você precisa fazer em toda a sua vida daqui para frente. Estamos viciados em adquirir conhecimentos e mais conhecimentos. E vamos ver nos ensinamentos desses mestres que devemos fazer o processo ao contrário. Tirar e remover toda essa confusão, toda essa estrutura que criamos, né? Formatamos tantos conhecimentos e fomos criando camadas em cima de camadas que acabam obscurecendo a própria luz que já está em você. E Ramana aqui está nos lembrando que essa busca da felicidade, de forma nenhuma vai ser possível encontrá-la, a verdadeira felicidade, e não momentos, né, fugazes de alegria, de contentamento, do que muitas vezes chamamos de felicidade. Ele quer alertar que a verdadeira felicidade, ela não está fora de você. Esse ensinamento faz parte dos ensinamentos da jornada da alma. É comum os iniciados receberem instruções desses mestres, os mestres ascensionados, falando da importância de voltar-se para si. Esse programa mesmo, né, começou e é ainda como um encontrar-se consigo mesmo. A questão e a confusão começa quando nós não entendemos o que é esse buscar a si mesmo, o que é encontrar essa felicidade dentro de nós. O que o Mestre Jesus disse, que o reino de Deus está dentro de ti. Ignoramos e não refletimos profundamente sobre esses ensinamentos. O resultado disso são teorias e mais teorias e novas explicações, interpretações, e as camadas vão se sobrepondo, fazendo com que você se desvie da essência do que realmente o que o mestre quis dizer. Não tem muita dúvida no que ele está dizendo aqui. Essa busca é interna e não se faz isso com barulho. Se faz no silêncio e de forma sincera. Nós vamos ouvir muito isso. E esses ensinamentos que eu estou trazendo aqui, dos mestres iluminados, esses aforismos, vão se tornando um pouquinho mais claro, talvez, se eu assim conseguir, dentro do que eu também consegui aprender. Vão se esclarecendo, tá? Então ele disse: a felicidade é a sua natureza, não é errado desejá-la. O que é errado é procurá-la do lado de fora, quando ela está do lado de dentro. Bom, vamos lá. Outro aforismo dele é: se você obtiver a paz do ser, ela brotará sem qualquer esforço da sua parte. Quando não se é pacífico em si mesmo, como é que é possível partilhar a paz no mundo? Esses ensinamentos, de alguma maneira, também já ouvimos, né? As pessoas falam em paz, vamos fazer a paz, mas elas mesmas estão em conflito dentro delas. Não tem como desejarmos a paz externa se internamente nem a temos.
é bem racional, não? Mas a gente ignora e passa batido e toca para frente. E assim segue a boiada. Perdida. Isso é sério. É a causa de todo o nosso sofrimento. Uma das causas. Mas eu não estou falando para, e assim espero, para curiosos só. Espero que você dê a oportunidade a si mesmo, de verdade. Vou falar agora de um outro mestre, um mestre americano, norte-americano. Não é muito conhecido, mas ele foi um dos últimos discípulos direto de Ramana Maharshi. E é muito interessante a história dele. Tive acesso ao livro dele, tive acesso a ensinamentos e aulas dele, que veio lá dos Estados Unidos, que eu consegui descobrir, e aí me inscrevi, e aí traduzi pelo Google mesmo, e fui montando um material, lendo e relendo, maravilhoso. Os ensinamentos dele são extremamente profundos. Uma pessoa extremamente dócil, amorosa, e não cheguei a ver vídeos. Ele era uma pessoa bastante reservada, mas tem livro dele traduzido em português. Existe um site, depois eu vou passar, que é um site especializado, uma loja virtual especializado de uma editora que vende somente livros desses mestres iluminados. Encontrar isso, quando eu encontrei isso, eu fiquei feliz da vida, porque eu estava tendo acesso aos livros mais importantes, que eu diria, em termos de espiritualidade, que nós podemos ter acesso, tá? O nome dele é Robert Adams. Ele nasceu em 1928 e partiu em 1997. Quando tomei conhecimento da existência dele, ele já tinha partido. Mas ele deixou um legado muito bonito lá nos Estados Unidos. Então, a história dele é muito bonita. Ele, quando jovem, teve uma experiência que o peito dele houve uma explosão, como tivesse sido uma explosão que só ele viu, de luz. Essa luz quase que, segundo ele, parecia que tinha morrido, né? E quando ele retornou dessa grande explosão de luz que partiu do peito dele, envolvendo tudo e todos, extremamente intensa essa luz. E quando ele voltou, ele estava dentro da sala de aula ainda, e as pessoas ficavam olhando para ele porque ele estava em êxtase. E ele não sabia explicar o que aconteceu com ele. Isso ainda, ele era um garoto, né, um adolescente. E isso sempre, e a partir dali mexeu isso bastante com ele, mas era muito jovem. Amadureceu com tudo isso e ele foi ao encontro de Yogananda, para Paramahansa Yogananda. Num dos programas passados eu falei sobre Paramahansa Yogananda, que estava nos Estados Unidos, na mesma época que Robert Adams, né? Robert Adams procurou Yogananda, Paramahansa Yogananda, e Robert Adams, Paramahansa Yogananda, se tornou famoso nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, participou de uma conferência, né? Formou um grupo de estudos e abriu a Self, e aí se espalhou pelos Estados Unidos esses ensinamentos espirituais. Quem estava ligado na jornada espiritual, né, acaba encontrando, né? Quem procura acha. E Robert Adams sabia, viajou até o encontro de Paramahansa Yogananda, e quando o encontrou, Yogananda olhou para ele, já percebeu, e ele perguntou: o senhor é o meu mestre? E Paramahansa Yogananda disse imediatamente: não, não sou eu.
o seu mestre está na Índia e você deveria correr porque eu tive notícias que ele está para partir, ele não está bem. Já estava com uma idade bem avançada, mais de 70 anos, com o corpo debilitado. Então, Robert Adams, ainda muito jovem, né, viajou para a Índia e pôde ainda ficar 3 anos ao lado de Ramana. E ele disse que foi uma das pessoas mais silenciosas que ele conheceu, se não a mais silenciosa. Recebia todo mundo, mas falava muito pouco. O silêncio era a ordem da casa. E Robert Adams recebia pequenas orientações com raras vezes. Então, Robert Adams ficava pelo canto, era uma pessoa com uma aparência totalmente diferente dos indianos, né? E as pessoas achavam ele meio maluquinho, né? Andando para lá e para cá, ficando no lugar dele ali e tal, meditando para lá, meditando para cá. E assim foi a vida de Robert Adams ao lado de Ramana. Tempo suficiente para que ele pudesse amadurecer toda a sua experiência de despertar e assim se tornar um autêntico mestre iluminado reconhecido por Ramana. Inclusive na casa, no ashram de Ramana, lá no sul da Índia, lá onde eu comentei que é Arunachala, o local onde fica essa cidade sagrada, né? E na realidade é uma vila, e lá consta as imagens, os quadros desses grandes seres iluminados pelo Ramana. Então existem grandes mestres iluminados que quem começar a trilhar esse caminho, vai ouvir falar de Sri Nisargadatta Maharaj, que é um dos grandes escritores sobre o Advaita Vedanta, que é a vertente principal de todos os mestres ligados a Ramana. O Advaita Vedanta, né? É uma, vamos chamar que é uma filosofia de vida, porém, lógico, ela está além das palavras e é de uma profundidade enorme sobre o que eu poderia chamar de o que a verdade não é. Porque é difícil falar sobre a verdade, porque é impossível na realidade dizer o que é verdade. Se somos incapazes de dizer qual o sabor de um morango para alguém que nunca provou a fruta, imagine falar sobre o que é o tudo, né? Só tendo a experiência, só provando mesmo, né? Isso é fácil de compreendermos, né? Então, precisamos entender que certas coisas só será possível depois que obtermos a experiência. E eles nos ensinam, ou melhor, nos motivam a buscar essa experiência própria, que é fundamental, né? Bom, foi o que aconteceu comigo no primeiro ano, acho que foi em 2011, 12. E por volta disso, eu não sabia o que estava procurando, mas me dei exatamente de encontro com um livro de Nisargadatta, que se intitulado Como Eu Sou Aquilo, um livro grande, com mais de 700 páginas, eu acho, se não me engano, e eu ali a metade dele não entendia nada, e sabia, mas alguma coisa me dizia, tem algo aqui que me interessa. Mas eu não estou entendendo. Nenhum conhecimento que eu tinha tido nos 20 anos passados de espiritualidade falava ou tem um conteúdo tão profundo e ao mesmo tempo simples, mas eu não conseguia compreender. E a verdade é que, pelo menos para mim, né, e pelo jeito é comum isso acontecer, que eu levei 1 ano para compreender praticamente com um professor que conhecia o Advaita Vedanta, encontros com ele, conversando sobre isso, e aos poucos eu fui chegando a essa compreensão do que a verdade não é.
não se pode dizer o que é a verdade, mas pode dizer facilmente o que ela não é. E isso nós vamos ouvir constantemente nos ensinamentos dos mestres do Advaita Vedanta, os mestres iluminados, né? E eu posso, por experiência, dizer que o que dificultou bastante a compreensão dessa mensagem foi exatamente as minhas crenças. Crenças elas que eu imaginava ser bastante elevadas e que eu não tinha dúvida nenhuma que elas eram verdadeiras, mas não verdadeiras relativamente, mas sim profundamente, ou melhor, ela não era uma verdade relativa para mim, era uma verdade absoluta, mas eu estava enganado. Tanto é que só depois que eu abri mão dessas crenças todas, o que sobrou me assustou. Não sobrou nada, né? E por não sobrar nada, me fez compreender a mensagem. E isso foi um momento da minha vida transformador. E levei 5 anos para compreender, ou melhor, me situar na vida de novo. Infelizmente eu não tive uma condução exatamente nessa fase. E por algum motivo eu busquei tentar me situar e voltar a viver normalmente. De uma certa forma isso acabou me sufocando de novo o ego. E mesmo com as práticas espirituais, isso se torna bastante difícil sem a ajuda de um mestre. Talvez eu tenha encontrado, e vou poder dizer isso depois que eu passar por essa nova experiência. Talvez venha existir ou não, não sei, mas também não é que eu estou procurando. Essas coisas elas acontecem, e eu vou dizer a vocês que estão na jornada espiritual, que não se distraiam muito por caminhos espirituais que promovam a distração. Distração. Se não é algo que é voltado para dentro de você, é distração. Então pode ser bastante frustrante para a grande maioria das pessoas que estão na jornada espiritual o caminho real. Porém, é inegável a superioridade desse ensinamento. E eu estou aqui comentando com vocês. Vou colocar aqui um aforismo de Robert Adams. O ponto é esse: não é o que você diz, não é o que você proclama. É o que está no fundo do seu coração que determina o que acontece com você. Não é ler livros, não é estudar, não é ir às aulas. É sentar-se sozinho, ficar quieto, ir cada vez mais fundo dentro de si mesmo. Transcender sua mente e seu corpo até que algo aconteça. É isso. Robert Adams. Mais um grande mestre realizado, iluminado, que tem muito a dizer para todos nós. Quem está preparado, vá lá estudar e praticar. Temos pouco tempo e eu falei que ia falar de 2 outros mestres. Esses 2 primeiros já partiram e existem muitos outros. A maioria deles já partiram do século passado. Mas existem 2 que que têm idades acima de 70 anos, mas estão encarnados ainda. Um deles é Moji. Ele é um professor do Advaita Vedanta também, claro. E inclusive Moji, que mora em Portugal, tá? Ele é jamaicano, teve encontro com Papaji,
que foi um discípulo direto de Ramana, conviveu mais tempo com Ramana, inclusive, do que Robert Adams, porque era um indiano, e é conhecido como um dos maiores mestres também da linhagem de Ramana, uma linhagem direta de Ramana, né? Moji teve contato com esse grande mestre, poucos contatos que teve, ele atingiu a iluminação, mas claro que ele teve a sua experiência anteriormente, e foi conduzido por um processo natural e encontrou esse grande mestre, e com poucos contatos ele pôde se realizar. E ele já esteve no Brasil mais de uma vez, tá? Cada 1 ou 2 anos, se não me engano, ele vem ao Brasil. Moji, ok? Um aforismo de Moji, ele diz o seguinte: não seja tão rápido para interpretar o momento. Apenas fique quieto. Meu encorajamento sempre seria: nunca pense que algo está contra você. Tudo é bênção. Por que deveria ser diferente? Apenas fique quieto. Deixe tudo se resolver. Mais uma vez, nesse terceiro grande mestre, a mensagem fala em estar quieto. A meditação é uma das formas, uma técnica que mais contribui para que você chegue nessa quietude. Porém, não é praticando ela uma vez por semana, é todo dia. Eu pratico a todo dia há mais de 10 anos. E nos últimos meses eu tenho aumentado essa prática, fazendo ela 2 horas por dia pelo menos. Pela manhã, início da noite, todos os dias. Claro que às vezes acontece de uma noite eu não conseguir encaixar, mas se isso acontece de manhã, eu reforço e pratico não 1 hora, mas sim 2 horas direto. É uma prática que você tem que fazer. No início é difícil, mas essa quietude a qual eles falam, e necessária nessa fase da jornada espiritual, é fundamental. Seja você estando na jornada da alma simplesmente, ou no caminho real para a realização do eu superior, para a realização do eu verdadeiro. A meditação foca esse desenvolvimento. De todo jeito, você não vai poder abrir mão da meditação. É a melhor técnica que é utilizada para aquietar a nossa mente. E eu comentei, e depois eu volto a falar sobre essa questão, porque a importância de aquietarmos a mente. Bom, vou ler mais um aforismo de Moji. Se você não confia na vida para se desdobrar, a mente assume o controle e se torna um jogo de estratégia, motivado pela ansiedade. Essa desconfiança é injusta. A vida nos deu muito e, no entanto, não confiamos nela. O que Moji está dizendo aqui é sobre uma questão fundamental. Que nós, nessa jornada espiritual, temos que confiar no que Robert Adams comentava. A corrente que conhece o caminho, os 3 Cs. A corrente que conhece o caminho. Robert Adams chamava desta maneira a forma como a vida nos conduz. Jesus disse isso de outra maneira: olhai os lírios do campo. Ele quer dizer o quê? Que Deus dá a todos as suas criações
vamos dizer assim, tudo o que ele precisa. Não se preocupe, confie na vida. Alguém pode dizer, então eu vou ficar de braços cruzados. Bom, se você conseguir. Não se trata de desafiar a vida, se trata de confiar na vida. Aconteceu comigo em julho, nós estamos em outubro, né? Uns 2, 3 meses atrás, uns 3 meses atrás, eu estava sendo engolido pelas preocupações. Muito comum, né, na nossa vida. Por mais que você possa pensar que está no nível equilibrado, seja lá o que for, interno ou externamente, financeiramente, seja lá o que for, alguma coisa vai causar um desequilíbrio na sua vida. Porque a vida está o tempo todo se transformando. Ela é mutável, a vida muda o tempo todo. Se você está lá no alto, vai estar logo, logo lá embaixo. Se está lá embaixo, logo, logo vai estar lá no alto. Se está feliz, logo, logo você vai estar triste. Isso é o que é chamado de dualidade. A filosofia Advaita Vedanta significa o quê? Exatamente o não dual. O que faz a dualidade é a sua mente, você acreditar esses altos e baixos. Todo o sofrimento está em nossa mente. Toda a realização está, ou melhor, não na nossa mente, está aqui. O que representa a nossa consciência. É bom o entendimento nessa filosofia e separar o que é cada um desses processos para não confundirmos. A nossa mente é como uma chave. Se eu giro para a direita, eu posso fechar a porta. Se eu viro para a esquerda, eu posso abrir a porta. Ela pode ajudar na sua libertação ou pode ajudar ou piorar toda a prisão em que você se encontra. É muito comum as pessoas que estão num momento feliz da vida achar que está tudo certo e não precisa de nada disso. Até caírem. E aí, um momento de humildade, se assim ela conseguir, ela busca orientação, ela busca ajuda. Mas, infelizmente, o ego, quando volta de novo a estar bem, esquece tudo. Deixa a jornada espiritual para lá. E aí cai de novo. Aí volta a se procurar Deus. É aquela história. Vai mais à missa, reza mais, quando está difícil as coisas. Quando está bem, às vezes até esquece lá de Deus. A gente vive brincando de espiritualidade o tempo todo assim. Não há uma busca sincera, não há um envolvimento verdadeiro. Se você já passou disso, então essa mensagem toda é para você. E se você está nos altos e baixos, ok, uma hora você vai se convencer. Não precise se incomodar com isso. A vida é um dos grandes mestres, a própria vida. O Senhor Tempo faz com que todos os joelhos se dobrem. Então, essa questão de você confiar na vida, ela está lhe conduzindo. Então, como eu estava comentando, eu estava
envolto em preocupações, e eu me olhei no espelho e falei, mas por que eu continuo assim? Eu já sei que isso tudo não deveria dar a devida atenção. Estou sendo conduzido por algo maior. Porém, mesmo assim, eu já me via de novo em preocupação. Até que eu vi um ensinamento de um mestre, um grande mestre, o que parece ser, eu não conhecia ele, falando aquilo que eu já tinha aprendido. Mas por algum motivo aquilo criou uma sintonia e me fez ter forças. E em 2, 3 dias, todas as preocupações se encerraram. Comecei a viver de novo de uma forma mais equilibrada, coisa que eu já tinha esquecido. Voltei a confiar na vida. É como eu lhe falei. A gente, se não pratica, se não está atento no orai e vigiai, você tropeça, cai e retoma o caminho, cai, retoma o caminho. Uma hora você vai se fortalecer e não vai mais permitir se afastar do caminho. Pode cair, mas rapidamente se levanta. Precisamos estar muito atento a isso. Então, eu disse que são 4, o outro é Eckhart Tolle. Talvez Eckhart Tolle está com hoje 76 anos. Ele vive no Canadá, viajando. Você encontra vídeos dele como de Moji no YouTube. E existe até um canal específico onde essa TV, né, que ela simplesmente divulga os ensinamentos e filmagens de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Tem alguns que falam a pronúncia diferente do nome dele. Ele é alemão, né? Viveu na Inglaterra, tal. Hoje mora em Vancouver, lá no Canadá. Bom, enfim, ele é um ser iluminado mais diferente de todos que eu já li ou tive acesso, né? Informações. Ele não traz tanta a questão do peso de uma religião. Ele não traz uma tradição, como ocorre com Moji, com o Robert Adams, com o próprio Ramana. Claro, né, são indianos, Ramana, e todos os grandes mestres iluminados da Índia. Só que ele é um alemão e ele atingiu a realização em torno dos 30 anos, 29 anos. Teve uma grande experiência, sem a ajuda de ninguém também, né? Ele tinha se formado na Universidade de Londres e tudo mais. Já estava fazendo parte do corpo docente, dando aulas e tudo mais, mas no momento ele já estava em depressão, ele não fazia mais sentido para ele seguir a vida. Ele não suportava, como ele mesmo disse, ele mesmo. E aí foi quando ele fez uma investigação. Eu não suporto a mim mesmo. Aí foi quando ele percebeu que eram 2 e não 1. Eu não suporto a mim. Quem é esse mim? Quem é esse eu que não suporta esse mim? E nesses questionamentos, que faz parte inclusive de uma técnica do Advaita Vedanta para se realizar, e ele não tinha conhecimento disso, mas foi assim com ele, de uma forma muito especial. E ele entrou num estado de êxtase e passou 2 anos morando em praça pública, em total bem-aventurança. Até que as pessoas queriam que ele falasse sobre esse estado, como elas podem conseguir chegar lá. E lógico, ele se viu ali dando aula, se tornou um professor espiritual e escreveu um livro, que é um best-seller, né, na espiritualidade, muito famoso no mundo inteiro, que é O Poder do Agora. Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Eu vou falar mais dos ensinamentos de Eckhart nesse livro aqui.
poder do silêncio e espero que nos próximos encontros do programa possamos conversar mais sobre isso. Ok? E o tempo já se esgotou. Então, eu agradeço a atenção de todos, que tenham uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Obrigado.